E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer as maldições da indústria da música. Pois é, quem é fã de pop sabe que alguns dos maiores mistérios dentro da indústria sempre são meio que solucionados através das explicações das supostas maldições. E essas maldições têm infinitas formas de afetar a carreira de um artista, desde levar ele pro flop, ou ele não conseguir se reinventar, ou até mesmo ele morrer. Então nesse vídeo a gente vai conhecer todas essas maldições, quem foram os afetados, como essas pessoas estão hoje e afins. Mas antes, eu não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra, eu tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos começar com a primeira maldição aí, que provavelmente é a mais comentada em determinado ponto da carreira dos artistas, que é a maldição do quarto álbum. Existem algumas coincidências dentro do mercado da música, assim como também entre artistas de pop, mas se tem uma coisa que é meio que batata, é a maldição do quarto álbum. Por quê? Quando os artistas chegam nos seus quartos álbuns, normalmente eles não conseguem ter os mesmos sucessos que eles conquistaram com os 3 primeiros e nem depois disso muitas vezes eles conseguem se recuperar daquela queda. Geralmente quando o artista passa do primeiro CD, o segundo é o desafio para mostrar que ele ainda tem fôlego para resistir aos tubarões da indústria. Já o terceiro CD, no geral, é uma continuidade do sucesso e a sedimentação do artista, que às vezes assume alguns riscos, mas nunca sem sair da sua zona de conforto. O quarto álbum, por sua vez, acontece em um momento que o artista está confortável na sua posição e decide que é a hora de ser diferente. E é aí que a merda acontece. Muita gente diz que a maldição do quarto álbum, ela significa o fracasso, ela significa o flop, mas também essa maldição não se resume somente no fato do álbum não vender muitas cópias. Também isso pode ser referido ao artista não conseguir ter hits nas paradas e também ser massacrado pela crítica mesmo depois de uma grande era de aclamação que ele recebeu muitas vezes nos seus 3 primeiros álbuns. Porém, é claro que ao mesmo tempo que existem as pessoas que caíram na maldição e são sempre comentadas aí nas redes até hoje, também tem aqueles que passaram pela maldição de uma forma assim super de boa e muitas vezes conseguiram reposicionar as suas carreiras em um patamar completamente novo somente nesses quartos álbuns. Das pessoas que passaram pela maldição do quarto álbum ilesas, nós podemos citar a Beyoncé, a Britney, a Taylor Swift, a Mariah Carey, a Madonna, Janet Jackson, a Ariana Grande, entre alguns outros dessa geração. Assim como podemos citar também as pessoas que caíram na maldição, como por exemplo Katy Perry e a sua era Witness, que até hoje é dita como uma das eras mais injustiçadas da música e muito incompreendida. A própria Rihanna com o incrível Rated R, que foi um momento de queda brusca na carreira dela, que obviamente ela se recuperou depois com o Loud, mas o disco Rated R até hoje é visto por muitos como o melhor álbum que a Rihanna já lançou até hoje, principalmente por conta daquele teor dark, bem confessional, saindo daquela era farofeira dela de muito sucesso. A própria Lady Gaga, né, que muitos dizem que o art pop é o álbum da maldição do quarto, mas também tem gente que diz que o John Wayne cai na maldição no lugar do art pop. Eu prefiro considerar que o art pop seria o quarto, levando em consideração os álbuns ali de jazz que ela lançou, mas também faria muito sentido se o John Wayne entrasse na conta, porque ele também foi um disco que dividiu muitas opiniões e ele foi infinitamente menor no aspecto de popularidade do que o próprio art pop. O Bionic da Christina Aguilera, com certeza não tem como a gente não dizer também desse álbum, que ele é uma resposta óbvia à maldição do quarto álbum, porque um disco naquele nível, naquela qualidade, naquele tipo de conteúdo que ela ofereceu, não tem outra explicação pelo flop que ele teve. Uma outra maldição também que assusta muitos fãs
fãs, sem dúvida é a do Best New Artist, mas isso daí é meio que já voltado totalmente para o Grammy. Uma das 4 principais categorias do Grammy Awards é o Best New Artist, ou Artista Revelação. Ele é sempre um motivo de muito prestígio entre os seus indicados e vencedores, porém, também é cercado de muito medo quando se fala nos fãs. Sim, reza a lenda de que, se por acaso o artista ganha o Best New Artist, ele não consegue depois emplacar novamente nem grandes álbuns, nem grandes músicas e muito menos consegue ganhar outros Grammys. Vagarosamente, esses artistas são meio que esquecidos ao decorrer dos anos, e baseado nisso, alguns fãs preferem, inclusive, que o seu ídolo não saia ganhador da categoria ou até mesmo nunca seja indicado. O que faz essa categoria algo muito único é o fato de que você só pode ganhar Best New Artist uma vez, ou seja, você só concorre naquela categoria quando você debuta como artista e chama atenção na indústria. Se você lança um segundo ou terceiro álbum que faz sucesso depois da sua aparição ali, você não concorre mais como um Best New Artist só porque o seu álbum fez sucesso. A gente pode citar, por exemplo, pessoas como Meghan Trainor, assim como também Alessia Cara, ambas artistas grandiosas que caíram meio que na maldição. A Meghan Trainor ainda conseguiu respirar com a era do TikTok e o seu último lançamento, mas ainda assim testemunhamos uma queda brusca do trabalho dela. Outra maldição que é muito popular aí e que provavelmente os fãs de K-pop até hoje preferem não tocar no assunto porque ela assusta muito é a maldição dos 7 anos. Obviamente ela não afeta o mercado norte-americano porque ela é muito baseada no tipo de contrato que os artistas de K-pop fazem com as empresas que criam esses grupos. Basicamente, dentro da indústria do K-pop, os contratos têm uma duração média de 7 anos, que é inclusive o máximo permitido pela lei local. Quando o contrato chega ao fim, chega basicamente aquele momento de renova ou não renova. E é nesse momento que os artistas e as empresas tentam se alinhar em opiniões para que todos tenham um futuro brilhante. Porém, nem sempre isso dá certo, principalmente quando os grupos não lucraram no seu ciclo tanto quanto a empresa esperava. Porém, é bom lembrar também que, além das empresas desistirem dos artistas, também artistas desistem das empresas. O 2NE1 é a maior prova, provavelmente, disso daí, do grupo não querer renovar com a empresa e acabar da melhor forma possível. Ainda que elas fossem um dos maiores grupos de K-pop de todos os tempos, a IG preferiu encerrar as atividades delas. Mas também podemos citar o grupo Sista, o 4Minute, o Missei e o Different. Uma outra maldição também aí, sem dúvida, é a do One Hit Wonder, que é uma maldição que provavelmente, assim, a maioria dos artistas sofre de certa forma, na maioria das vezes, né? One Hit Wonder pode ser relacionado a qualquer entidade que alcança popularidade no mainstream, geralmente por apenas um trabalho, e o torna conhecido entre o público geral, apenas por esse sucesso momentâneo. Muitas vezes essas pessoas que têm esse sucesso veem a sua popularidade diminuindo bruscamente no lançamento seguinte. E a gente testemunhou isso, por exemplo, com Tony Zendai, que teve a Dance Monkey, que foi um sucesso absoluto, e depois disso nada mais saiu dali, né? Uma coisa mais atual e palpável. Só que o número de One Hit Wonders que a gente tem aí na história da indústria, não somente com a influência da era digital, é imensa, né? A gente pode citar, por exemplo, o What's Up do Non 4 Blondes, que foi um One Hit Wonder, What Is Love do Hathaway, que é uma música também muito famosa, Torn da Natalie Imbruglia, Macarena do Los Del Rio, You Can't Touch This do MC Hammer, que inclusive é muito sampleada por aí, e aí vamos. Mas sem dúvida, a maldição mais assustadora de todas é a do Clube dos 27, onde muitos artistas, quando estão vivendo seus auges, morrem. Esse termo se refere à crença de que um número anormalmente alto de músicos na idade popular dos 27 anos costumam morrer por excesso da sua própria fama. Claro que isso também é atrelado a drogas, álcool, homicídio, suicídio, problemas de saúde mental e muito mais. Inclusive em abril de 2021, com toda a evolução da tecnologia artificial,
lançaram um álbum com músicas de artistas feitas, obviamente, artificialmente, que pertenceram ao Clube dos 27, intitulado The Lost Tapes, e esse lançamento foi muito controverso na época. A gente pode citar algumas pessoas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, o Kurt Cobain e até mesmo nossa querida Amy Winehouse. Gente, essas maldições têm o seu fundo de verdade, isso que é o mais esquisito de tudo. Não tem como a gente só dizer que é uma especulação, porque existem histórias muito parecidas que reforçam a existência disso, mas também a gente tem que levantar o fato de ser uma coincidência macabra, né? Que no caso do Clube dos 27 é mais do que explícita. Mas também a gente tem que levantar, no caso dos outros aí que citamos, vários pontos que a própria indústria faz com os artistas e como ela lida com artistas novos e antigos, como é a descartabilidade também da indústria. Isso tudo justificaria muitas coisas relacionadas a estas maldições, ok? Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!